Olá, nação concurseira! Professor Leite Júnior, Informática Básica para Concursos Públicos, começando aqui mais um bloco de resolução de provas Sesgran Rio, na nossa terça ao vivo. Toda terça-feira, das 19h30 até dar uma dor, 10 horas, 10h15, 10h30, hoje a gente deve ir até umas 11 horas mais ou menos, né? Bota ali os palitinhos nos olhos, pega um cafezinho, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Dia 22, domingo, é a prova de vocês. E muitas das questões que estarão na prova estão saindo dessas nossas, e vão sair dessas nossas aulas ao vivo, né? Tivemos a presença da professora Michele Rondon, abrilhantando, né, essa terça-feira, falando de matemática financeira. Ela resolveu 10 questões, vocês já assistiram e podem assistir na reprise, né? Para assistir a reprise basta ser assinante do nosso site. Você pode entrar lá no site leitejunior.com.br e fazer aqui a sua assinatura. Tem acesso às reprises, acesso às videoaulas que estão gravadas e novidades. Em breve, muitas novidades aqui no nosso querido site. Então vamos começar aqui a nossa resolução de questões, né? Vocês estão com o materialzinho, baixou o material lá no site e vamos começar aqui a resolução das questões. À medida que eu for resolvendo aqui uma questão, vocês podem usar o Facebook, né? Lá pela página do meu site você tem acesso lá ao Facebook e você pode tirar dúvidas lá por ele, né? Na parte de mensagens privativas, você pode fazer lá o acesso, né? Já está lá conectado a Emanuele, já está conectado o Marcos Aurélio e outros que vão aparecendo aí, tirando a Nayana também está por lá. Joia? Então nós vamos começar aqui nossa aula. Bom, primeira questão foi de uma prova, né? Que é uma prova do ProImp, nível médio, certo? Umas questõezinhas bem interessantes relacionadas a Windows XP. Questão 41, né? Questão 41 diz o seguinte: um usuário que possui um mouse com 3 botões, principal, de rolagem e secundário, pode utilizar o botão de rolagem botão de rolagem, ou também conhecido como scroll de rolagem, certo? Você tem até uma tecla nem existe, né? Uma tecla que é o scroll lock, que você pode até usar em alguns softwares. Essa tecla, ela trava, né? Ela permite travar o cursor em algum ponto e fazer com que a rolagem ocorra e o cursor preso naquele recurso. Muito usado no Excel, a tecla scroll lock. Mas no mouse é aquele botãozinho de rolagem central. Ele serve para quê? Ele serve para que você possa, né, deslocar para cima ou para baixo uma tela, um recurso do sistema. Então vamos ver aqui as opções. Ocultar configurações de velocidade do ponteiro do mouse. Não tem nada a ver. Ocultar a velocidade de... Você faz isso por onde? Me diga aí. Você faz isso pelo painel de controle. Painel de controle. Vocês estudaram painel de controle? Vocês sabem decorados todos os objetos lá do painel de controle do Windows XP? Pois é uma grande chance de cair em prova. Painel de controle por ser um sistema de configuração geral do seu Windows. Então, a gente vem aqui no iniciar, painel de controle. E se a gente vem em mouse, cadê tu? Tá aqui. Se a gente vem em mouse, nós temos dentro das configurações do ponteiro do mouse, certo? A possibilidade de fazer o quê? A possibilidade de poder ocultar o ponteiro do mouse. Ele está pedindo ocultar a configuração de velocidade do ponteiro do mouse. Então é isso mesmo. A gente vem aqui no ponteiro do mouse
e a gente pode fazer aqui definições de velocidade do ponteiro do mouse. Joia? Dentro do painel de controle. Não esqueça disso. Próxima configuração que nos traz é a letra B, que diz o seguinte: maximizar ou fechar um documento ou uma página web. Rolagem faz isso aqui, ó. Estou fazendo aqui uma rolagem. Estou subindo e estou descendo aqui o ponteiro do mouse. Certo? Então isso caracteriza uma rolagem. Lente esse ponteiro do mouse. Onde é que fica? Que eu não estou me recordando esse botão. Tá aqui, pessoal. O botãozinho é esse daqui, ó. Botãozinho do scroll é esse daqui. Tá vendo aqui? Ele é que faz rolar a tela. Estou mexendo nele. Vocês estão vendo aqui por trás a imagem da prova subindo e descendo. Esse aqui é o botão de scroll, né? Conhecido como botão de rolagem. Então, maximizar ou fechar um documento ou página web, isso não é característica do recurso, né? Isso não é característica do recurso. Reiniciar um aplicativo em foco, caso o mesmo esteja maximizado, também não. Selecionar o texto em foco, caso a janela do aplicativo esteja maximizada, tem nada a ver. Sobrou que letra? Letra E. Deslocar-se para cima ou para baixo em um documento ou uma página da web, uma página de internet. Então, resposta, letra E. Tranquilex, né? Tranquilex, mas a questão que envolveu um pouco de hardware. Mas, professor, o hardware não vai cair na prova da caixa. Eu sei, mas ele usou um conceito de Windows que faz parte da configuração e, logicamente, essa configuração está vinculada a quem? O hardware. Ele não questionou efetivamente, explicitamente, a questão de hardware. Ele fez lá uma camuflada por dentro do Windows. Questão 42 diz o seguinte: supondo que um usuário esteja com janelas de algum aplicativo abertas e não minimizadas, para minimizar todas as janelas, o usuário deve pressionar simultaneamente as seguintes teclas do teclado. Poxa, tecla só pode ser de onde? Tecla não pode ser do mouse, né? Porque mouse tem botão. Né? Tecla não pode ser, né? Não vou nem comentar. Teclas do teclado. Então vamos lá. Então você tem que fazer o quê? Ctrl E, né? Você está lá no Windows, você dá um Ctrl E. O que acontece se eu der um Ctrl E? Nada. Nada. Ctrl E. Nada. Como eu estou aqui dentro da ferramenta do Adobe, se eu estou aqui na área de trabalho, dou um Ctrl E. Ó, não aconteceu absolutamente nada. Se eu der um Ctrl M, se eu estou lá dentro do Windows, né? Janelas abertas e não minimizadas, porque se elas estivessem minimizadas, elas não estariam presentes na sua área de trabalho. Então, eu dou um Ctrl M, faz o quê? Também nada. Logotipo do Windows, mais a letra E. Sabe quem é esse logotipo do Windows? Bora, meus alunos presenciais, meus alunos Gold, que estão lá, né, com o curso da caixa. É aquela teclinha que tem a logomarca do Windows. Que também pode ser chamada como? Pode ser chamada como de WinKey. WinKey. Tecla Windows. A gente já viu isso em aula presencial. A gente já viu isso no isolado da caixa. Vocês participam. E a gente vai ver isso agora. O WinKey, se a gente pressionar o WinKey, que é aquela bandeirinha que está lá no teclado, né, aparece que recurso? Aparece o menu iniciar. E se ela for pressionada em conjunto com outras teclas, aparecem procedimentos específicos. E eu já dei uma dica para vocês não errarem o procedimento vinculado. Só é lembrar da opção em inglês. Da opção do recurso em inglês. Né? Inglês. Como, Leite? Como é que funciona? Por exemplo, se eu quero abrir o Explorer, Explorer já está em inglês. O Explorer já está em inglês. Mas, professor,
Eu tenho que fazer um curso de inglês agora? Não. Não precisa fazer curso de inglês, não. Você pode usar o conhecimento folgado, explícito e adquirido nos dias a dias do inglês que você tem. Aquele inglês lindo, bonito e joiado. Né? John to high, John to rain, what they sound you, né? How are you? Esse inglês todinho você pode usar. Então não precisa fazer nenhum curso de inglês para poder saber esses procedimentos. Explorer já está em inglês. Então Explorer, né? Você já tem letra E. Então o in-key mais E abre quem? Abre o Windows Explorer, que é a letra C para esse meu procedimento que eu estou falando aqui. Porque para a resposta não é. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer minimizar as janelas. Então não pode ser E. Outro exemplo é fazer logoff. Fazer logoff. Logoff. Né? Fazer logoff. Já está em inglês logoff, que é mostrar a área de trabalho. Mostrar nossa área de trabalho. Então você já vem aqui e já aplica que procedimento? Você já aplica o in-key L, certo? Você pode também usar que recurso? Você tem o in-key D. Você tem o in-key D, que desculpa, fazer logoff. Aqui é um procedimento que é o in-key L, certo? Isso aqui sai daqui, isso aqui não é aqui. Fazer logoff aqui é o in-key L. Eu queria mostrar duas coisas, mostrei duas e uma. E mostrar a área de trabalho é mostrar o desktop. Mostrar o desktop. E, consequentemente, é o in-key, se é de desktop, o in-key D. Então, você teria esses procedimentos aí. Enfim, a resposta será qual? Se é para minimizar, você tem que usar a logomarca do Windows, o logotipo do Windows mais letra M. Porque M vem de que procedimento? Vem de minimize, que seria a palavra em inglês para representar o minimizar. Tranquilo? Então, questãozinha de prova, usando as teclas, uma das teclas, olha o que eu vou dizer, ó, usando uma das teclas de aderência do Windows. Porque quantas teclas de aderência o Windows tem? 4. Ctrl, Alt, in-key e Shift. Usamos uma das teclas de aderência do Windows. Então, resposta letra D de dado. Certo? Vamos para frente. Questão de número 43. Outra questão de Windows. Supondo que um usuário, ao visualizar uma janela maximizada na tela de seu computador, deseje redimensioná-la para um espaço da tela de seu interesse. Para obter esse efeito, o usuário deve fazer o quê? Bom, se ele tem uma janela que está maximizada, ela está ocupando todo o espaço da sua área de trabalho. Mas detalhe, não quer dizer que uma janela ocupando o espaço da área de trabalho, ela esteja maximizada. Eu posso ter muito bem uma janela ocupando todo o quadrante da minha área de trabalho. E ela não está maximizada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir aqui o Windows Explorer. Certo? Essa janela está o quê? Eu sei que ela está restaurada. Ela está restaurada. Por que ela está restaurada? Porque eu estou vendo o botão maximizar. Maximizar. Como esse botão maximizar, o estado da minha janela é restaurada. Porque eu estou vendo o botão maximizar. Se eu esticar essa janela para cá, ó, se eu esticar essa janela para cá, essa janela está ocupando todo o espaço da minha área de trabalho? Tá. Leite tá não, porque eu estou vendo na barra de tarefa. Sim, mas a área livre, que naquele momento está disponível, está ocupando todo o espaço. E não está maximizada, porque eu estou vendo que botão? Porque eu estou vendo o botão maximizar. Então, se eu estou vendo o botão maximizar,
a janela não está maximizada. Ela está o quê? Ela está restaurada. Até mesmo, meu querido aluno, porque uma janela maximizada eu não posso fazer isso aqui. Ó. Uma janela maximizada eu não posso mover. Certo? Joia? Eu não posso mover uma janela maximizada. Então, nesse caso aqui, a minha janela ela estava restaurada. Então, se eu quero redimensioná-la, se eu tenho uma janela maximizada e quero redimensioná-la para o espaço da tela, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que restaurá-la, tenho que arranjar um jeito de restaurá-la. Mover a janela somente, não posso. Porque se a janela está maximizada, eu não posso mover. Redimensionar a janela somente, não posso. Porque eu não posso redimensionar uma janela que está maximizada. Certo? Não posso. Mover e redimensionar a janela, não posso. Porque se ela está maximizada, eu não posso mover nem redimensionar. Clicar com o botão principal do mouse. Quando ele fala botão principal do mouse, ele está se referindo aqui ao botão esquerdo. Ao botão esquerdo. No botão restaurar da janela. E mover e redimensionar a janela. Perfeito. Porque na hora que eu clico no botão... perfeito não. Clicar o botão principal do mouse, no botão restaurar da janela, mover e redimensionar essa janela. Perfeito, é isso mesmo, tá certo. Né? Porque eu posso mover e colocar na posição que eu quiser e depois eu posso redimensionar. E a letra E, clicar com o botão principal do mouse no botão minimizar, aí se eu minimizo, ela vai para a barra de tarefas e eu não posso fazer mais nada com ela. Então a resposta realmente é a nossa letra D de dado. Joia, vamos para a questão 44? Vamos. Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nayana é assim mesmo que escreve, o INKEI. Você está certíssimo. O INKEI escreve assim. O INKEI. O INKEI. Tecla do Windows. Joia. Para retornar todas as janelas, maximizar, que também é com M. Elaine, é o seguinte, se a gente minimiza, por exemplo, lá naquela questão, se a gente minimiza, ó, eu dou o INKEI M, só um detalhe interessante. Se eu dou um INKEI M, o INKEI M, eu vou minimizar todas as janelas. Minimizar. Certo? Mas se eu quero restaurar, eu tenho que fazer o seguinte, ó, tenho que fazer o INKEI mais Shift mais M. Porque aí eu vou restaurar. Joia? Então, o procedimento é esse. O INKEI M minimiza e o INKEI Shift M, ele restaura as janelas. Certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o INKEI M. Pronto, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a área de trabalho. Joia? O INKEI Shift M. Eu restaurei. Eu trouxe as janelas de volta. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Não começou. Eu tinha escrito antes de só falar. Já entendi. Professor, não entendi essa questão 43. A letra D não ficou muito clara. Então vamos ver aqui. Questão 43. A letra D não ficou clara. Clicar com o botão principal do mouse no botão restaurar. Vou reproduzir aqui o procedimento. Certo? A minha janela, ela está maximizada. Eu vou restaurar. Vou mover para deixar na posição que eu quero e depois vou o quê? Ó, vou redimensionar. Para já ficar no formato desejado. Beleza, Ana Carmen? Deu certo aí?
Muito bem. Joia. Então vamos para a próxima. Porque a questão, ele botou esse mover e redimensionar só para tirar um pouco do seu foco, mas não tem nada a ver. Ó. Se a gente vem aqui, a gente restaura. A janela vai e fica lá numa determinada posição. Depois eu vou mover. Vou mover para me posicionar onde eu quiser. E depois eu vou redimensionar para deixar do tamanho que eu quiser. Então, tá jóia. Perfeito. Vamos para frente. Muito bem. Próxima questão, 44, diz o seguinte. Suponha que o mouse tenha parado de funcionar devido a um problema no sistema operacional. Pronto. Parou de funcionar o mouse para muita gente. É um Deus nos acuda, é um arranca-cabelo, é um desespero, né? Porque o mouse, sem o mouse ninguém trabalha, sem o mouse ninguém faz nada. Para reiniciar o computador corretamente, com o auxílio do teclado, o usuário deve fazer o quê? Muito bem, aí agora vem o problema sério. Tem gente que o mouse quebrou, não consegue nem ir no botão iniciar, porque não sabe usar nem o WinKey, né? Saber que o WinKey abre o menu inicial, para depois poder desligar. Vai logo no botão do desligue. E quando não, taca o dedão no estabilizador, no modo isolador. Aí é de lascar. Aí o pobrezinho no computador reclama, né? Aí depois ele não liga, aí fica dizendo, professor, tem um problema no meu computador. Ele não liga mais. Foi que houve, eu não fiz nada. A hora não fez nada. Ele ligou o computador funcionando, tudo ativo, o sistema detonando, aí vai e detona o sistema. Então vamos lá, quebrou o mouse. Como é que a gente vai fazer para reiniciar o computador corretamente com o auxílio do teclado? Manter a tecla Shift e F4 pressionadas por 5 segundos. Ó, se eu apertar Shift e F4 por 5 segundos, eu já estou apertando aqui, ó, faz meia hora e não está acontecendo nada. Certo? Manter as teclas Ctrl, Alt e Backspace pressionada por 5 segundos, isso não existe. Ctrl, Alt, Backspace. Backspace é para ir para trás de alguma coisa, ou para apagar um caractere, ou para subir um nível de estrutura de diretório. Pressionar as teclas Ctrl e ESC simultaneamente e em seguida, com as teclas de navegação seta para cima, deixar a opção no executar em foco selecionada, né, uma forma diferente. Pressionar Enter e escrever Restart, aquela bandazinha de pagode, né? Restart, a banda de pagode que toca forró. Pois é, tá vendo, cara? Sabe o que é o Restart? Tem nada a ver Restart. E finalmente pressionar a tecla Enter. Não é, né? Porque esse termo Restart não existe dentro do Windows, não existe dentro do conceito do Windows XP. Letra D. Pressionar as teclas Shift e F4 simultaneamente e em seguida com as teclas de navegação seta para cima, deixar a opção painel de controle em foco, pressionar a tecla Enter e finalmente com as teclas de navegação para a direita selecionar a opção reiniciar por problemas do mouse. Rapaz, um caba desse, ele é uma pessoa, né, que tem umas ideias mirabolantes. Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só sobrou que letra? Só sobrou a letra E. E eu já falei isso nas nossas aulas para vocês. Como é que a gente pode... Como é que a gente desliga o computador? A gente tem que ir no botão iniciar. Temos que ir no botão iniciar, né? Ou a gente pode também desligar o computador com Ctrl Alt Del, não diretamente, mas indiretamente. Certo? Como eu faço isso? Vamos lá. Se eu pressionar, como a questão está pedindo, Ctrl ESC, professor, o que é que Ctrl ESC faz? Uma das formas de abrir o menu iniciar. Porque se a gente pressiona aqui, se a gente pressiona o WinKey, é uma maneira de abrir o menu iniciar. Se a gente pressiona Ctrl ESC, é outra maneira de abrir o menu iniciar. Consequentemente, depois que eu dou Ctrl ESC, eu uso seta para cima e deixo a opção desligar o computador em foco. O que é que isso quer dizer? Deixo ela selecionada. E então pressiono a tecla Enter. Joia.
vou com a seta para a direita, deixo a opção reiniciar em foco, e então pressiono também a tecla Enter. E aí o sistema vai e reinicia. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Leite tem outra forma de fazer isso. Já sei o que é que você está pensando aí. Vamos comigo? Vamos comigo. Dou Win Key, aperta a letra D. É isso que você está pensando? Rapaz, você é danado. Você que pensou isso é danado. Aperta a letra D várias vezes até ficar com a opção desligar o computador em foco, né? Porque tem várias opções dentro do sistema que podem ser ativadas com a letra D. Então eu vou pressionando a letra D até a opção desligar o computador ficar em foco, dou um Enter, aparece a janelinha de desligar o computador e aí eu aperto que tecla? Aperto que tecla? Qual é a tecla que tá? Qual é a letra que está sublinhada na opção desligar o computador? Para reiniciar o computador, letra R. Então, seria outra forma de ele colocar isso numa questão de prova. Você pode fazer com seta para cima, você pode ir pressionando as teclas que já estão com as letras sublinhadas para facilitar o recurso. Então, a resposta da nossa questão. Leite, aperta o R? Não faço não, que aí demora para a gente voltar para a aula. Então, temos a letra E como resposta da nossa questão, que é uma das formas. Leite, você falou que poderia desligar o computador dando Ctrl Alt Del, falei, e repito, eu disse que posso desligar o computador dando Ctrl Del, eu disse que não desliga dando Ctrl Alt Del. Porque se eu dou um Ctrl Alt Del, o que é que acontece? Abre o gerenciador de tarefas. Abrindo o gerenciador de tarefas, eu vou aonde? Eu vou em desligar. E lá eu posso fazer a opção que eu quiser. Aí professor, pelo gerenciador de tarefas eu posso desligar o computador? Não só desligar, como também você pode hibernar, desativar, reiniciar, fazer logoff, alterar de um usuário para outro, tornar o computador em um estado de espera. Tudo isso por intermédio do Ctrl Alt Del. Não é dando Ctrl Alt Del que isso vai acontecer, é que ele te dá o recurso, ele te dá a opção. Cuidado com esse próprio. Caso o usuário der Ctrl Alt Del em um computador, o sistema desliga, reinicia? Não. Sempre que você der Ctrl Alt Del, vai abrir o gerenciador de tarefas. Lógico que tem uma configuraçãozinha ali do Windows que faz abrir um recurso de segurança do Windows. Mas aí depende de uma configuração. Tradicionalmente, para as provas de concurso, se isso não for dito, Ctrl Alt Del abre o gerenciador de tarefas. Vamos para frente. Resposta, letra E. Questão 45 diz o seguinte. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Explica, tá tudo normal. A aula tá rolando normal, né? Tá todo mundo assistindo. Não temos nenhum problema, estamos com mais de 150 alunos na sala e creio que está tudo ok, né? Então vê aí, reinicie teu computador para ver se não é um problema de junta, né? Como diz o outro. Questão 45, vamos lá. Questão 45 diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre lixeira. Beleza. A restauração com sucesso de um arquivo da lixeira faz com que ele retorne ao seu lugar de origem. Isso está o quê? Isso está certo ou errado? A restauração com sucesso de um arquivo da lixeira faz com que ele retorne ao seu lugar de origem. Isso está correto, né? Perfeito. Por quê? Porque a gente pode, na restauração, devolver o arquivo para o lugar que ele está. Agora eu vou aproveitar essa deixa aqui e vou fazer uma perguntinha. Posso restaurar um arquivo diferente do local de origem onde ele está? Posso? Posso. Basta, ao invés de usar o recurso de restaurar, usar o recurso de recortar
recortar e depois colar onde eu quiser. Aí eu posso recortar da lixeira e colar em outro destino diferente do destino onde está o arquivo original. Muito bem, então o item 1 está verdadeiro, está correto. 2. Ao selecionar um arquivo armazenado em um HD e em seguida pressionar simultaneamente teclas Shift e Delete, esse arquivo não é enviado para a lixeira. E aí, se eu fizer esse procedimento de pressionar Shift e Delete, o arquivo não é enviado para a lixeira. Ao selecionar um arquivo armazenado em um HD, olha, esse item ele é polêmico. Ele é polêmico. Vamos ver aqui com calma. Porque eu já falei várias vezes isso em sala de aula, que a gente tem que ter muito cuidado. Ao selecionar um arquivo armazenado em um HD, está no disco rígido, e sabemos que quando a gente apaga informações do HD, ele vai para onde? De um disco rígido, ele vai para a lixeira. E em seguida pressionar simultaneamente Shift e Delete, esse arquivo não é enviado para a lixeira. Certo ou errado? Eu vou dizer aqui duas coisas. Que não é não. Que ele não é enviado para a lixeira. Mas, professor, esse item está correto. Lá no gabarito do senhor está como certo. E aí, como é que fica? Pessoal, faça esse teste no seu computador. Sem medo. Sem medo. Eu vou fazer aqui no meu. Já que você não quer fazer no seu, eu vou fazer aqui no meu. Vou pegar esse arquivo aqui e vou dar Shift Delete. Ele foi enviado para a lixeira? Foi não. Está aí. Está em stand-by. Está em estado de espera. Para ele ser enviado para a lixeira, eu preciso o quê? Confirmar. Se eu não confirmar, eu fico olhando para ele aqui, ó. Ele fica olhando para mim, eu fico olhando para ele, ele fica olhando para mim, eu não saio daqui, nem ele vai para a lixeira. Por quê? Porque eu não confirmei o processo. Cesgra Rio tem essa marmota aí de aceitar só a teoria do conceito, não a ação efetiva do processo. Parece até que falei igual direito, né? Mas é isso mesmo. Cesgra Rio tem essa história. Para ela, o conceito é válido, certo? Mas a ação efetiva nos manuais, nos procedimentos, é que é válido, porque não foi para a lixeira. Está aqui a prova viva. O arquivo não foi para a lixeira. Então, caberia tranquilamente um recursozinho nessa questão. Porque ele não vai para a lixeira. Na teoria, ele está me avisando que o arquivo será excluído definitivamente. Como o Letílio está avisando se não tem nada escrito? Tá. Não, realmente, não está escrito. Porque quando não está escrito, é porque se eu confirmar, ele não vai para a lixeira. É tanto que o ícone muda. O ícone não é o ícone da lixeira. Não fala em nenhum momento na mensagem sobre lixeira. E aí, se eu confirmar aqui o procedimento, ele não vai para a lixeira. Se eu botar não, ele continua aqui. Agora, olha a diferença de eu dando um del. Olha eu dando um del. Se eu der um delete, vamos lá. Se eu der um delete, o arquivo não vai para a lixeira? É apagado sem ir para a lixeira? Também não. Por quê? Porque eu não confirmei o procedimento. Então, o arquivo só vai para a lixeira se eu confirmar, quer seja pressionando Shift, quer seja sem o Shift. Teoricamente, a Cesgra Rio aceitou o conceito. Que conceito? O conceito macro da coisa. Shift Delete não vai para a lixeira. Delete vai para a lixeira caso determinadas situações não aconteçam. Mas aí a gente tem que pegar o cara pela palavra. A questão está dizendo que não vai. Certo? Não vai para a lixeira. Então, realmente, não vai para a lixeira, né? Por quê? Porque eu não confirmei. Então, a letra C, o item 2, ele está verdadeiro. Porque realmente não vai para a lixeira. 3.
Ao selecionar um arquivo e pressionar a tecla Delete, esse arquivo é enviado para a lixeira, mesmo se o arquivo estiver armazenado em uma unidade de rede, mesmo que o arquivo estiver armazenado em uma unidade de rede. Então, o que é que acontece? Ao selecionar o arquivo e pressionar a tecla Delete, esse arquivo é enviado para a lixeira. Então, já está errado, né? Ele não é enviado para a lixeira. E se ele estiver na unidade de rede, aí é que ele não vai para a lixeira. Por quê? Pelo seguinte: que situações um arquivo não vai para a lixeira? Se ele for excluído de um dispositivo móvel, não vai para a lixeira. De um dispositivo móvel, disquete, CD, DVD, né? De um ambiente de rede, né? Um arquivo remoto, de onde mais? Se ele for maior do que a lixeira, ele não vai para a lixeira. E a situação tradicional, pressionando Shift mais procedimentos de exclusão, processos ligados a processos de exclusão. Beleza, então o item 3 está verdade, porque ele diz que esse arquivo é enviado para a lixeira se esse arquivo, né, mesmo se o arquivo estiver armazenado numa unidade de rede, ele não vai para a lixeira. Então a resposta, letra C de casa, item 1, item 2, verdadeiro. Alguma perguntinha? A Carmen está perguntando o seguinte: o arquivo é excluído Shift mais Del, que é igual a excluir o arquivo. Professor, quais seriam os outros processos de exclusão? Pronto, acabei de falar aí na questão, Carminha. Joia? Então você já sabe aí os outros procedimentos de exclusão, logicamente, sem ir para a lixeira, né? Porque exclusão de um arquivo nós temos vários. Nós podemos usar a tecla Delete. Anote aí comigo, ó, Delete. Posso usar o menu Arquivo, excluir. Posso usar o botão excluir que fica na barra de ferramenta. Posso arrastar o arquivo e soltar onde? Soltar na lixeira. Posso clicar com direito no arquivo e excluir o arquivo. Esses procedimentos são os procedimentos de exclusão. Ir ou não para a lixeira depende dessas situações que eu acabei de citar. Então, questão 45, letra C de casa. Vamos para a próxima. Questão 46 diz assim: os aplicativos calculadora, o WordPad, bloco de notas são classificados como? Como simples, são acessórios do Windows. É tanto que para acessá-los nós usamos que caminho? Vamos no menu iniciar e vamos na opção acessórios. Aí eu acesso a calculadora, o WordPad, bloco de notas, né? Quem mais? O Paint, né? Que é a ferramenta de desenho. Todos esses são acessíveis lá. Não precisa nem falar do resto, que não tem nada a ver. Acessórios de internet, acessórios do Microsoft Office, ferramentas do sistema, né? Ferramentas de sistema do Microsoft Office, nada a ver. Próxima questão, que é a questão de número 47, diz o seguinte: supondo que um usuário deseja criar 3 arquivos. Um documento para conter um relatório de 300 páginas sobre uma descoberta de um novo campo de petróleo. Uma planilha que demonstre os cálculos de investimento e retorno financeiro esperado para os próximos 20 anos. E 3. Uma apresentação que resume as principais informações do documento em uma planilha elaborada. E da planilha elaborada. Quais são, respectivamente, as ferramentas do Microsoft Office mais indicadas para criar esses arquivos?
Pois é. Leite, uma questão dessa cair em prova, cai. Tem questão fácil, tem questão média e tem questão difícil. Então a resposta quem é? É o Word, o Excel e o PowerPoint. É ele e as outras aqui, ó. Não tem nada a ver com a resposta. Letra A, questão 47.